louvar a Deus, como nós estivemos louvando ao Senhor através dos cânticos espirituais. Isso enleva o nosso espírito. O louvor, ele tem o poder de levar a nossa alma, o nosso espírito à presença do Espírito Supremo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está presente em nós, mas que também se exalta quando louvores a Deus são exaltados, quando louvores ao Senhor são erigidos, aonde ali está o povo de Deus. E é maravilhoso nós experimentarmos isso, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Mas depois do louvor, agora chega aquela parte, que é a parte da palavra, né? Eu vejo assim que o louvor, ele vem, prepara o ambiente, mas eu, como profeta, tenho que alertar você, eu tenho que fazer uma outra parte, né? O louvor, ele te leva, né, à presença de Deus, e a palavra, ela te leva a entender o que você precisa compreender nessa noite para viver o projeto de Deus, o plano de Deus nesses dias. Então eu quero deixar aqui uma palavra no teu coração, para que você se desperte mais espiritualmente nesses dias, em relação à tua fé em Cristo Jesus. Lá em 2 Timóteo, não abra a Bíblia ainda, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele falando com Timóteo, ele diz assim: porque virão dias em que as pessoas, sentindo coceira nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina e amontoarão para si doutores, ou líderes, ou pregadores, ou pastores, ou sacerdotes, que falem segundo os seus interesses, que falem segundo aquilo que agrada os seus corações. E aí nós temos dois problemas. O problema são as pessoas que só querem ouvir aquilo que os seus corações desejam, e o outro problema, que são aquelas pessoas que pregarão somente aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Então são dois problemas: um que só quer ouvir o que agrada o coração, e o outro que só quer pregar aquilo que agrada o coração das pessoas, sem se preocupar com a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que o que nesta noite vai prevalecer é o que Deus quer falar às nossas vidas. Amém, igreja? É aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, seja agradável, seja não agradável, doa ou não doa, né? Nós precisamos, irmãos, entender que muitas vezes o remédio que resolve não é o doce, é o amargo, né? O que adianta você tomar água com açúcar, sendo que você precisa tomar um chá, né, de um remédio amargoso, mas que vai resolver o teu problema? Eu quero água com açúcar, que é mais docinho, vai continuar doente, né? Então hoje aqui nós não vamos entregar para você água com açúcar, nós vamos entregar para você algo que possa mexer com o seu coração, mexer com a sua alma, colocar uma pulga atrás da tua orelha, levar você a sair daqui pensando sobre Deus na sua vida e você como servo de Deus. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 24. Hoje pela manhã nós demos aí uma pinceladinha sobre esse assunto, mas nós vamos falar sobre posicionamento. E é um texto bastante conhecido, e é interessante que antes de eu estar aqui agora pregando, a Aurinete já passou por aqui antes, e ela falou sobre posicionamento, né? Ela falou, no momento em que ela estava orando pelos homens, e ela chamou minha esposa aqui para orar pelos homens, e ela disse que os homens precisam se posicionar. Então é verdade, irmãos, estamos vivendo um tempo em que exige um posicionamento dos homens, como também exige um posicionamento das mulheres, exige-se um posicionamento de nós como cristãos, e esse texto aqui ele fala de posicionamento. Josué, capítulo 24, versículo 14, Josué 24, 14. Então quem tiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia, para que nós possamos pensar sobre posicionamento nessa noite. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você sobre uma atitude tão simples, mas tão poderosa, né? Posicionar-se, simplesmente se posicionar. Às vezes a gente pensa que não adianta se posicionar. Adianta sim, né? O que acontece é que nós vemos no mundo que está roubando de nós a capacidade de se posicionar, colocando em nós medo, colocando em nós um coração muitas vezes relutante, vacilante, quando na realidade nós temos que nos posicionar. E o tempo hoje é de posicionamento, nós precisamos nos posicionar. Então aqui, irmão, Josué, capítulo 24, versículo 14, Josué, ele falando com o povo, já ali
já com uma idade avançada, se preparando ali para encerrar sua carreira, né, como líder do povo de Deus, depois de ter passado 40 anos pelo deserto, depois de ter entrado na terra prometida, ter vencido grandes batalhas, ter conquistado a cidade de Jericó, que tinha uma grande muralha em torno dela. Enfim, Josué foi um homem guerreiro, que levou o povo de Deus a grandes conquistas. Mas aqui no final da sua caminhada, ele observa e vê que o coração do povo está dividido. O coração do povo, que chegou naquela terra ali como um povo zeloso pela vontade de Deus, já não estava mais zeloso. Era um povo que havia relaxado espiritualmente. Era um povo que estava com a sua fidelidade dividida. Ao mesmo tempo que eles queriam servir a Deus, eles queriam servir também os deuses das outras nações. Estavam com a sua fidelidade dividida. E então Josué, ele chama o povo, ele faz um grande discurso, que começa no versículo 1 do capítulo 24, mas nós vamos estar lendo aqui o 14 em diante. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com fidelidade. Talvez em algumas versões esteja com sinceridade e verdade. Deitai fora os deuses, olha só, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém, igreja? Queridos, a força de um posicionamento de um homem, né? Um homem se posicionou no momento em que uma grande multidão de pessoas, representando ali o povo de Deus, o povo de Israel, estava enveredando numa outra direção. Irmãos, se você pegar ali o capítulo 24 inteirinho, se você ler do versículo 1 até o versículo 28, você vai ver ali que Josué, ele faz uma narrativa, ele faz uma reunião com todo o povo, ele chama os oficiais, os anciãos, todo o povo, e ele começa a descrever, desde lá de trás, desde quando Deus escolheu a Abraão. E aí ele vai contando toda a história. Vocês lembram como o Senhor se apresentou ao nosso patriarca Abraão? E depois de Abraão veio Isaac, e depois de Isaac veio Jacó, e depois de Jacó vieram as 12 tribos, e depois fomos parar no Egito. Mas lá no Egito Deus levantou Moisés, e Moisés, diante da vontade de Deus e ungido pelo Senhor, foi lá e libertou-nos do cativeiro egípcio, nos trouxe pelo deserto, passamos pelo deserto, enfrentamos grandes dificuldades no deserto, mas entramos na terra prometida. Esse Deus, Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele nos guardou, Ele nos deu vitória. E agora vocês precisam escolher quem vocês vão servir, esse Deus ou os deuses dos vossos pais que estão além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele disse: se vocês acharem por bem servirem a esses deuses, eu quero dizer uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, naquele momento Josué simplesmente se posiciona. E eu penso assim, que às vezes as pessoas têm dificuldade de se posicionar. Quando o assunto é um assunto polêmico, é um assunto de difícil interpretação, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se posicionar porque elas não querem entrar em conflito.
Sim ou não, irmãos? Porque muitas vezes a gente, por medo de conflito, por medo de um embate, por medo de uma discussão, a gente às vezes não se posiciona, a gente se encolhe, a gente se esconde. Às vezes a gente tem um posicionamento e às vezes aquele posicionamento é tudo que precisa se manifestar ali, mas a gente se acovarda porque a gente não quer bater de frente com ninguém. Só que aí a gente se esquece que às vezes a gente está batendo de frente com Deus, porque quando a gente tem que se manifestar para que a vontade de Deus seja estabelecida, nós começamos por medo das pessoas, ou por não querer entrar em indisposição com as pessoas, nós acabamos, de certa forma, desagradando o coração de Deus, porque temos que nos posicionar, e hoje é necessário nós nos posicionarmos de várias maneiras. Não tem como você não se posicionar. Às vezes dentro do ambiente de trabalho, quando está todo mundo fazendo as coisas de qualquer jeito, você se posicionar para que as coisas sejam bem feitas, feitas com zelo, feitas com dedicação, feitas com excelência. Às vezes dentro da própria igreja, né? Tem gente que está levando a fé de qualquer jeito, tem gente que não está nem aí para culto, não está nem aí para leitura da palavra, não está nem aí para oração, e aí você muitas vezes olha, ou eu sigo a tendência que está todo mundo seguindo, ou eu me posiciono. E muitas vezes você precisa se posicionar em Deus, e se posicionar por amor a Deus. E eu fico pensando, irmãos, que se você pegar assim, para entender o que é a atitude de se posicionar, eu vou trazer aqui uma definição para você, de posicionamento. Pega aí no seu coração essa definição. Posicionar-se é você assumir o controle da sua vida, e também assumir as consequências positivas e negativas que essa escolha vai trazer sobre a sua vida. Posicionar-se é assumir o controle da sua vida, é dizer, eu me posiciono assim. Por quê? Porque eu creio, eu tenho essas bases que me dão a condição de me posicionar dessa forma. Eu tenho uma crença, eu tenho um fundamento sobre o qual eu caminho, então eu assumo o controle da minha vida com base naquilo que eu creio, e assumo as responsabilidades de trazer sobre a minha vida toda a consequência positiva ou negativa desse posicionamento. E foi exatamente isso que Josué fez, né? Ele assumiu para si essa responsabilidade. E eu penso, irmãos, que Josué, ele nos ensina através da sua atitude que servir a Deus, se posicionando, é primeiro, anote aí no seu coração, servir a Deus se posicionando é ter coragem de andar na contramão da tendência da maioria. Servir a Deus é ter coragem de andar na contramão da tendência da maioria, porque sempre existe uma tendência, e a tendência sempre é a tendência da maioria. Então, geralmente, o que acontece? A maioria nos leva a seguir a tendência que eles escolheram seguir. Geralmente nós seguimos a tendência da maioria. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que tem uma borracharia, e na borracharia dele tem elevador, tem lá a máquina de balancear os pneus dos carros e tudo mais. Aí ele falou para mim, olha, há um tempo atrás uma borracharia era uma portinha de madeira, o camarada vinha, arrancava o pneu na mão, e agora não tem mais como trabalhar assim, né? A tendência é que você tem que ter um espaço, você tem que ter uma máquina para consertar, seja com remendo interno, ou com aquele remendo, ele fura o teu pneu e coloca ali o remendo, ou você tem que ter uma outra máquina para balancear, você tem que ter uma máquina para fazer isso. É uma tendência, e se eu não me adaptar, eu fico para trás. E a gente começou a conversar sobre essas tendências do mercado. A gente falou sobre barbearia, né? O que é uma barbearia hoje? Se a pessoa for abrir uma barbearia hoje, ela precisa abrir praticamente um lugar de luxo, né? Assim, é um ambiente luxuoso, né? Tem que ter uma boa fachada, tem que ter um barzinho, tem que ter uma mesa de sinuca, tem que ter, enfim, barbearia hoje é muito diferente do que era uma barbearia há 30 anos atrás. Quem foi numa barbearia há 30 anos atrás aqui? Que, sei lá, era só uma cadeira, você sentava lá, o camarada vinha, cortava o seu cabelo, geralmente padrão exército, né? E tá pronto. Quem foi dessa época aí? Tem alguns velhos aí, né? Tem alguns aí.
que são de uma geração mais antiga, né? Mas era isso, a tendência agora é essa, né? Então, o Gabriel, que é bancário, por exemplo, qual que é a tendência dos bancos hoje? É o autoatendimento. É fácil você ir num caixa hoje, de um banco? Você não vai, você faz tudo por onde? Pelo celular. Ou você vai lá no autoatendimento. E muitas vezes você fica nervoso, você chega lá, a máquina está emperrada, geralmente está com problema, mas é a tendência, e essas tendências não voltam. E quando eu penso em tendência, irmãos, eu penso assim, que a tendência ela não é ruim em si mesma. Nós temos que avaliar para onde ela está nos encaminhando, para onde ela está nos levando. Se a tendência ela está te levando para um processo evolutivo, ela não é ruim. Mas se a tendência ela está te levando para um processo onde você está declinando, onde você está evoluindo, ela é ruim, né? Então, quando eu falo de uma tendência ruim, eu estou falando de uma tendência que leva as pessoas a decaírem da fé, a se afastarem de Deus, a perderem a sua comunhão com Deus. E essa tendência é uma tendência que tem acontecido muito nos dias atuais. Hoje, as pessoas estão muito mais centradas, né, no conhecimento humano, nas práticas humanas, do que propriamente na fé em Deus. E o mundo trabalha muito isso na mente das pessoas. E aqui nós vemos que Josué era e a multidão era uma multidão de pessoas, mas só que ele se posicionou, ele disse: olha, se vocês querem ir nessa direção, eu e a minha família vamos nessa direção. E o posicionamento dele foi suficiente para que Deus trabalhasse no coração da multidão. Então, às vezes a gente acha que o nosso posicionamento não tem valor. Eu quero dizer para você, tem valor sim. Você precisa se posicionar em Deus sim. Se você é pai, se você é mãe, se você é cristão, você precisa se posicionar, né, dentro da vontade de Deus, aonde Deus te colocou. Porque ali, através do seu posicionamento, Deus vai começar a trabalhar no coração das pessoas que às vezes estão caminhando numa direção contrária à vontade de Deus. Mas Deus precisa de pessoas que se posicionem, que tenham coragem de dizer: a multidão está indo para cá, mas pelo entendimento que eu tenho da vontade de Deus, eu vou para cá. E aí Deus começa a agir através da sua vida. Irmãos, eu tenho alguns exemplos aqui sobre pessoas que se posicionaram contrário à tendência. Por exemplo, em Juízes 7, Gideão, ele está ali com 32 mil homens para entrar numa batalha contra um exército de 105 mil homens. E o Senhor disse: Gideão, é muita gente, manda que os covardes voltem para casa. E naquele momento Gideão fala: olha, quem estiver com medo, quem estiver com medo de ir para essa batalha, pode voltar para casa. Naquele momento, irmãos, de 32 mil homens, 22 mil foram embora. Olha só, tinha 22 mil covardes no meio daquele exército. E Deus falou: com os covardes eu não vou entrar na batalha. Então manda os covardes recuarem. Então os covardes recuaram. E a tendência da multidão naquele momento era recuar em função do medo de enfrentar os desafios das lutas. E muitas vezes essa tendência também, ela se manifesta talvez em torno da sua vida, ou até mesmo se manifesta diante da sua vida, na sua própria vida. Os problemas chegam e aí você é tentado a tender a recuar. E eu quero dizer para você, querido, não recue, não recue, porque existe um problema a ser enfrentado, uma dificuldade a ser enfrentada, uma luta a ser enfrentada. Não recue, porque se você estiver centrado em Deus, confiando no Senhor, por mais que o problema seja maior do que você, ele não é maior do que Deus. E Deus vai te dar a condição de vencer o seu problema, mas não recue com aqueles que estão se entregando ao medo, que estão se entregando vamos dizer assim, a falta de fé, porque medo muitas vezes é falta de fé. Então a tendência da multidão aqui era recuar em função do medo. Marcos capítulo 2, nós temos ali o relato de 4 amigos que foram na casa de um paralítico, pegaram aquele paralítico na sua cama e levaram aquele paralítico pela rua até onde Jesus estava. E aonde Jesus estava havia uma grande multidão reunida, e eles não conseguiram entrar porque a multidão não abriu o caminho. Aí eles tiveram que subir a cama do paralítico no telhado e descer aquela cama até onde Jesus estava. Então havia ali uma grande multidão.
e havia 4 pessoas que estavam servindo a Deus, fazendo um esforço enorme para levar uma pessoa doente à presença de Jesus, para que Jesus curasse aquela pessoa. Aí eu pergunto para os irmãos, aquela multidão que estava cercando a casa, não podia ter ajudado? Sim ou não, irmãos? Aquela multidão não podia simplesmente ter aberto um caminho? Ou simplesmente alguns da multidão não podiam ter ido ali e pegado, vamos segurar essa cama junto com vocês, vamos dar uma força para vocês? Podia ou não podia ter feito isso, irmãos? Mas a tendência daquela multidão era somente observar quem estava trabalhando e tratar com indiferença. Isso não compete a mim, isso não é problema meu, isso é uma tendência que aquela multidão teve naquele momento. E às vezes eu fico perguntando, será que hoje não existe uma multidão que está agindo assim? Que às vezes está vendo pessoas trabalhando, pessoas servindo a Deus, pessoas se esforçando, mas elas estão de braços cruzados, apenas observando, apenas olhando e tratando com indiferença. Então eu quero dizer para você nessa noite, não faça parte dessa multidão que está apenas observando quem trabalha. Não faça parte dessa multidão que está apenas observando quem está servindo a Deus. Se você pode servir, sirva também. Se você pode ajudar, ajude também. Irmãos, eu penso que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, debaixo da permissão de Deus, também foi para gerar um grande despertamento de amor no meio da igreja. Muitas pessoas se mobilizaram, para levar ali mantimento, para enviar ali recursos financeiros. Sim ou não, irmãos? Muitas pessoas se mobilizaram para estar lá, com recursos próprios, investindo seus próprios bens, ali para ajudar aquelas pessoas. Então houve um despertamento de amor, de compaixão no coração de muitas pessoas, no coração de muitos crentes. Mas também teve gente que tratou com indiferença. Pastor, qual tendência foi mais forte? De quem agiu com compaixão, de quem se sensibilizou, de quem ajudou, ou de quem agiu com indiferença, tipo, não estou nem aí, isso não compete a mim, não faz parte da minha vida? Não sei, irmãos, eu não estou aqui para medir essas coisas, eu estou apenas dizendo que sempre vão existir tendências, e muitas vezes a tendência negativa é a tendência que a maioria acaba caminhando dentro dela. E Josué, ele disse, essa tendência não me pega, essa tendência de servir a Deus, de servir aos outros deuses, de viver uma fé dividida, de viver uma fé quebrada, de viver com um coração dividido em estar com Deus e estar com o mundo, não serve para mim. Se serve para vocês, amém, mas aqui eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa somos do Senhor, nós não vivemos dividido, nós somos inteiramente de Deus, a nossa vida pertence inteiramente ao Senhor, nós não aceitamos outro Deus na nossa vida que não seja Ele. Amém, igreja? Esse posicionamento deve ser o nosso, porque, irmãos, os deuses do passado, eles eram representados por estátuas, por Baal, por Asterote, pelos deuses das nações pagãs. Hoje nós temos outros deuses da modernidade. O dinheiro é um Deus, os prazeres do mundo é um outro Deus. Tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que se torna um objeto de idolatria na tua vida, se torna um Deus. Ele não precisa ter uma imagem religiosa, só precisa ter o seu coração, ter a maior parte da sua atenção. Então hoje os deuses da modernidade, muitas vezes não tem cara de Deus, mas muitas vezes é um Deus na sua vida. E nós temos que entender para quem que nós estamos vivendo mais. Nós estamos vivendo mais para o mundo, para os prazeres da vida, ou nós estamos vivendo essencialmente para Deus? Nós estamos vivendo fundamentalmente para Deus, para servir a Deus. Irmãos, um outro texto que fala da tendência e da atitude dos discípulos em ir contra a tendência da multidão está lá em João 6,56, quando Jesus ele faz um discurso muito confrontador. Ele chega para as pessoas ali e diz: olha, é o seguinte, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida. E por que Jesus faz esse discurso, irmãos?
Porque Jesus, ele já havia multiplicado pães e peixes 2 vezes. Então a multidão estava atrás de Jesus, faminta. Jesus ia lá e multiplicava pão e multiplicava peixe. E Jesus fez isso 2 vezes. E a multidão foi atrás dele, por causa dos pães e por causa dos peixes. Aí chegou uma hora que Jesus falou: gente, é o seguinte, vocês estão me seguindo por causa dos pães e dos peixes. Agora nós vamos falar de alimento, mas eu vou falar numa linguagem muito mais profunda. Vocês comeram pães, vocês comeram peixes, mas agora aquele que quer ter vida eterna, aquele que quer ter vida com Deus, tem que se alimentar de mim, tem que se alimentar de mim, do meu sacrifício, porque lá naquela cruz eu vou derramar meu sangue, lá naquela cruz eu vou crucificar o meu corpo. E se alimentar da minha carne, se alimentar do meu sangue, é colocar para dentro da sua vida, primeiro, o meu sacrifício, como base da sua salvação. É reconhecer que pelo meu sangue derramado e pelo meu corpo pregado na cruz, você é salvo. É você se alimentar dessa verdade. E segundo, você se alimentar de mim, porque assim como você precisa de alimento para ter vida, alimento físico para manter o seu corpo vivo, você precisa se alimentar de mim para manter a sua alma salva. Naquele momento, sabe o que o povo disse? O povo deu as costas para Jesus. Esse discurso é muito duro, quem pode suportar? Aí eles pegaram e deram as costas para Jesus e foram embora. Aí o que Jesus fez, irmãos? Ele olhou para os 12, só sobrou os 12. Aí ele falou assim: e vocês? Não querem me abandonar também? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós queremos ficar com o Senhor, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí eu pergunto para os irmãos: Jesus foi correndo atrás da multidão, irmãos? Que o deixou? Que o abandonou? Não foi. Só que hoje pintam para nós um Jesus bonzinho, que está correndo atrás das pessoas. Irmãos, Jesus não vai correr atrás de ninguém, não. Você é adulto, você tem que saber o que você quer da vida. Se você conhece a palavra de Deus, você tem que ter consciência que se você é um filho pródigo, você tem que voltar, não é o Senhor que tem que te buscar. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, o pai não foi atrás dele, não. O pai ficou esperando ele voltar. O pai ficou esperando ele cair em si, reconhecer seus pecados, reconhecer seus erros e voltar. E muitas vezes é isso que nós temos que entender. Às vezes tem muitos filhos pródigos dentro da igreja, né? Que são aqueles crentes cabeça dura, que faz o que dá na cabeça e vai e quebra a cabeça e se dá mal. E aí Deus fica esperando que ele caia em si, que ele se arrependa, né? Então a tendência da multidão muitas vezes é dar as costas para Jesus, quando Jesus chama para um compromisso espiritual que exige da pessoa. Enquanto os pães e os peixes estão saindo, é fácil seguir a Jesus, sim ou não, irmãos? É fácil seguir a Jesus quando Ele está liberando sobre a nossa vida aquilo que o nosso corpo quer, a nossa carne quer, as nossas vaidades desejam. É moleza seguir a Jesus. Ele está multiplicando pães, Ele está multiplicando peixes. Mas quando chega a hora em que Ele diz: cessou pães e peixes, agora você vai ter que caminhar comigo. Agora é eu e você e eu. Você tem que se alimentar de mim. Estou te chamando para uma caminhada de amizade, de amor, de fé, de serviço. Aí muita gente pega e dá as costas para Jesus. Por isso eu disse para vocês no início que eu não ia entregar para você uma mensagem doce. Eu ia entregar para você uma mensagem, às vezes assim, até um pouco difícil de engolir. Mas por que, irmãos, que é necessário isso hoje? Porque hoje muita gente se acostumou à igreja só para ouvir mensagem de autoajuda, só para ouvir mensagem que eleva o seu ego, que massageia o seu ego,
Ai, você é a menina dos olhos de Deus. Ai, você é filho do rei. Ah, não vai faltar nada para você. Irmãos, nós estamos vendo um tempo em que a igreja precisa se preparar para a volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai vir levar uma igreja santa, pura, imaculada, lavada pela água da palavra. O Senhor não vai vir levar uma igreja suja, manchada. Então é tempo de nós nos posicionarmos. A gente tem que definir a nossa vida. Somos de Deus ou somos do mundo? Foi isso que Josué definiu. Falou: gente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Façam o que vocês quiserem fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento, Josué não estava dizendo assim: eu e a minha casa vamos esperar as bênçãos do Senhor. O foco não estava em receber bênçãos do Senhor. Eu e a minha casa vamos esperar os milagres do Senhor. Não, eu e a minha casa serviremos. O foco estava em servir a Deus, e não se servir de Deus. Então nós temos que mudar o foco das coisas, porque, irmãos, o que vai manter a gente em pé diante do juízo de Deus não é a nossa capacidade de ter visto muitos milagres, muitas maravilhas, de ter visto o sobrenatural de Deus. Irmãos, isso não mantém ninguém até o fim com Deus. O povo no deserto cansou de ver milagre. O povo no deserto viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus tirar a água da rocha, viu Deus mandar o maná do céu. Milagre teve nos montes, mas mesmo assim o coração deles ficou endurecido. Sim ou não? Dos que saíram do Egito, sabe quantos que entrou na terra prometida, irmãos? Saiu do Egito 2 milhões de pessoas. Sabe quantos que entraram? 2: Josué e Caleb. E o restante, pastor, nasceu no deserto. O restante que entrou com Josué e Caleb foram os que nasceram no deserto. A geração inteira que saiu do Egito ficou no deserto. Os irmãos conseguem entender isso? Irmãos, caminhar com Deus é uma bênção, mas também é arriscado. Por quê? Porque você não pode viver como você quer. Você tem que procurar viver do jeito que Deus quer. Então todos os dias nós temos que nos posicionar. Todos os dias nós temos que nos posicionar. Se nós somos de Deus, estamos comprometidos com Deus, ou se nós estamos vivendo para o mundo, para os desejos do mundo, para os prazeres do mundo, para a visão errada de vida que o mundo tem nos trazido a cada dia. Qual é a tendência dos dias de hoje? Falamos das tendências que tinha na época de Gideão, de Marcos, de João, mas qual é a tendência dos dias atuais? Nós temos 3 tendências nos dias atuais, irmãos. Uma tendência que tem pegado muita gente: normalização do que é errado. Nunca vivemos num tempo onde normalizar aquilo que não é normal nunca foi tão trabalhado nos dias de hoje, né? Nunca houve um tempo tão difícil no aspecto moral como nós estamos vivendo hoje, em relação a nível de mundo, aonde tenta-se a todo custo normalizar aquilo que não é normal. O que é normal? Um homem casar com uma mulher. Sim ou não, irmãos? Vou repetir. O que é normal? Um homem casar com uma mulher. E um homem casar com outro homem. E uma mulher casar com outra mulher. É normal isso, irmãos? A gente fica cheio de dedos quando toca nesses assuntos, não fica? Porque o mundo fala que você é preconceituoso, que você é uma pessoa que discrimina, que você é uma pessoa que não ama, e não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com certo e errado. Simples assim, né? Porque, é como eu disse para os irmãos, nós vivemos um tempo em que a sociedade, o sistema que nós vivemos, os educadores, os filósofos, aqueles que detêm o poder da comunicação, a cultura, o meio político, todo mundo junto se uniu para tentar normalizar o que não é normal, e dizer para mim e para você que nós temos que aceitar. Só que a Bíblia diz que isso não é normal, e mais, a Bíblia diz que Deus não aceita. Então,
não é uma questão, então a gente não gosta das pessoas que assim. Não é isso, irmãos. Eu já trabalhei com pessoas que vivem no mundo da homossexualidade. E como eu já disse aqui de púlpito, tem pessoas homossexuais que são mais honestas, mais corretas, até que muitas pessoas heterossexuais. Sim ou não? São pessoas corretas, tranquilas. O problema é a opção sexual dela. É uma escolha que ela fez. Só que segundo a visão de Deus, não é aquilo que Deus criou para o estabelecimento de família. Porque entre pessoas do mesmo sexo não nasce ninguém. Sim ou não? Deus criou família para que família fosse um polo de geração de outras famílias, para que o amor se desenvolvesse de forma natural, normal, entre um homem e uma mulher, e ali fossem gerados filhos que dariam, vamos dizer assim, que dariam início a outras famílias, e assim por diante. Então isso quebra, fere o princípio de família, né? Então são coisas que a gente fica cheio de dedos para falar, mas é o que eu estou dizendo, a gente precisa se pôr. Foi o tema da mensagem, porque a gente fica com medo, porque vai aparecer o Alexandre de Moraes ali na porta e vai prender todo mundo. A gente fica assim, né? Pensando que vai vir alguém. Irmãos, a Bíblia, nós somos amparados pela lei de que nós podemos dizer o que está na Bíblia. Isso aqui não é o pastor Gaudilei que escreveu, isso aqui não foi eu que escrevi, isso aqui está aqui antes de eu nascer, eu estou apenas propagando uma verdade que está registrada na Bíblia. Então nós temos que amar os homossexuais, amar as pessoas que estão nesse mundo, porém nós não podemos aceitar o erro, né? Nós não podemos aceitar isso como certo. Por quê? Porque Deus não aceita. Se eu aceito, eu vou contra Deus. Os irmãos conseguem entender? Então olha como é complexo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E isso é uma tendência. É uma tendência ou não é, irmãos? É uma tendência do mundo. Você não liga uma série na Netflix hoje que não tenha lá um personagem, um casalzinho lá que não seja homossexual. Eu fico procurando o que assistir, e às vezes quando eu achei um negócio legal, aparece, né? Está lá. Por quê? Porque a cultura do mundo, ela quer normalizar isso, normalizar. E isso vai confundir na mente de quem? Das nossas crianças. Quem é pai de crianças pequenas, vai começar a ter problemas. Porque vai chegar lá na escola, vai encontrar uma criança lá que tem 2 pais, 2 mães, e aí vai chegar em casa, o pai, a mãe, como é que funciona esse negócio? Aí a batata vai ser colocada na sua mão, você vai ter que explicar, né? O que está acontecendo nos dias de hoje. Então hoje nós estamos vendo uma bagunça, irmãos, porque o mundo é contra, preste atenção no que eu vou dizer. Quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema cultural, político e governamental que rege a terra. Isso é mundo. Sistema governamental, sistema político, sistema cultural, sistema artístico que rege o mundo. Todo esse sistema, ele conspira contra os valores da Bíblia. Então, por exemplo, casar é uma coisa que muita gente nem acredita mais em casamento. Para muita gente, casamento é uma instituição falida. Então o que o mundo diz? Casa não, vai lá, namora com a fulana, com a ciclana, faz um filho nela, aí faz um filho na outra, e aí ganha bem para pagar um monte de pensão. Aí o que acontece? As crianças que vão nascendo, elas vão nascendo sem referencial de pai, sem referencial de mãe. Aí você começa a ter um monte de criança revoltada, porque cresceu sem pai, cresceu sem mãe, com problemas psicológicos, com problemas emocionais, com tendências suicidas. Se você fizer um estudo, você vai ver que a maioria dessas crianças que nascem num lar assim, elas têm tendência a caminhar em direção ao mundo das drogas. Por quê? Por causa da desestrutura que começou aqui, na família. Vocês pensam que família é brincadeira? Irmãos, família é a base da igreja, família é a base da sociedade, família é a base de tudo. Para um casal, Luana e Rodrigo, manter casado,
glória a Deus que estão na igreja. Tem que ter Deus no meio. O Gabriel, Isadora, Mateus, Jaqueline, todos os casais que estão aqui, eu e minha esposa, tem que ter Deus no meio, irmãos. Porque senão a gente separa. Chegam os conflitos, chegam as dificuldades. Aí acontece que nem aconteceu esses dias lá com aquele casal famoso lá, Sandy e o Lucas. A gente resolveu separar. Por quê? Não tem motivo. Simplesmente perdeu a graça. Qual motivo? Não tem motivo. A gente não precisa de motivo para separar, irmãos. Sabe o que mantém o casal ligado um ao outro? É a presença de Deus nos enchendo do amor dele. Nos enchendo do amor dele. Nos enchendo do amor dele, porque a gente não sabe amar. Deus nos ensina a amar, porque o amor de Deus ele é sacrificial. O amor de Deus é aquele que ele te faz caminhar com o outro quando o outro te fere, quando o outro te machuca, quando o outro te ofende. Você continua caminhando com aquela pessoa. Por quê? Porque o amor de Deus tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Mas que amor é esse? O amor de Deus. Porque, irmão, se não tiver o amor de Deus no nosso coração, primeira decepção, primeira situação em que a gente se sente machucado, ferido, a gente já pensa em pular fora. Eu não nasci para ser machucada, eu não nasci para viver machucado. É assim que a gente começa a pensar. É assim que o mundo coloca na nossa cabeça. Você precisa se valorizar, você precisa dar valor a você, o outro não te merece. E aí você vai, você separa. Estou falando mentira, irmãos? Por quê? Porque o amor do mundo, ele é egocêntrico. O amor, guarde o que eu vou falar para você, o amor do mundo é egocêntrico. Você se torna egocêntrico, você se torna uma pessoa que pensa só em você mesmo. O amor de Deus, ele é altruísta. Você está sofrendo, mas você acredita que vale a pena continuar amando o outro. Você acredita que à medida que você ama, Deus está trabalhando para mudar o outro. E Ele vai mudar o outro. Ele vai trabalhar no coração do outro. Porque você não está sozinho. Deus está com você. E às vezes nós precisamos nos posicionar em Deus assim, irmãos. Às vezes nós precisamos nos posicionar em Deus dentro da nossa casa. Como casado, como marido, como esposa. Não vou me separar de você. Vou continuar casado. Vamos em frente. Vamos comer mais sal. Vamos adiante. Eu sei que a gente tem dificuldade, mas nós também temos Deus na nossa vida. Ele vai nos ajudar. Mas muitos não estão se posicionando assim. Porque a tendência, a gente volta de novo para a tendência. A tendência da maioria é: deu um BOzinho, vamos separar. Vamos separar. Então, por isso que eu falei, posicionar é algo que a gente às vezes não para pensar, mas posicionar envolve muitas questões da nossa vida, como cristãos, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Quando Josué ele se posiciona, ele não se posiciona somente em nome dele próprio, ele se posiciona em nome da sua família. Ele diz: eu e o que, irmãos? E a minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer que ele era alguém que vivia em pleno acordo e consenso dentro da sua própria casa, com a sua família. Ele tinha procuração da sua mulher para falar por ele. Ele tinha procuração da sua mulher para falar por ela, né? Pelos seus filhos, porque todos estavam unidos, todos estavam juntos. Tipo assim: meu marido, pode falar, eu estou com você. Os filhos: pai, pode falar, eu estou com você. Nós estamos juntos, né? Sabe aquela frase, estamos juntos, né? Eles estavam juntos no propósito de servir a Deus. Eu quero perguntar para você que tem família aqui: na sua casa, está todo mundo junto no propósito de servir a Deus? Sim? Você pode responder sim? Amém, amém. Cutuca o seu irmão e fala assim: estamos juntos. Faz aí, ó. Faz essa mãozinha assim, ó. Estamos juntos. Isso aí. Estamos juntos no propósito de servir a Deus, de servir ao Senhor. Irmãos, a normalização do errado é uma coisa que nós temos que vencer hoje, né?
na educação dos nossos filhos. Hoje a política está muito a serviço, o meio político está a serviço do inimigo, né, para fazer você aceitar o que é errado. Hoje nós vivemos num mundo que prega o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Aquela questão de você viver em paz com todo mundo, porque na realidade não existe certo e errado, existem diferentes visões da realidade. É o que o mundo nos ensina, sim ou não, irmãos? Não existe certo e errado, existem diferentes visões só. Mas tem muita coisa que não dá para aceitar assim, irmãos. Vou dar um exemplo para os irmãos. O que os irmãos acham? Vou escandalizar alguns aqui, hein? Vou escandalizar agora. O que os irmãos acham de alguém que faz um culto e sacrifica uma criança, mata uma criança, derrama o sangue de uma criança para fazer um culto? Isso é certo? Eu não posso aceitar isso como certo, irmãos. Eu não posso aceitar isso como uma visão diferente de cultuar a Deus. Só que hoje, se você falar qualquer coisa contra isso, você é taxado como alguém que está exercendo um racismo religioso. Seria mais ou menos esse o termo. Só que isso é errado. Não só errado, isso é cruel, né? Isso é cruel. E isso, irmãos, acontece no Brasil inteiro, mas aconteceu de forma maciça, sabe aonde? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá esse tipo de prática, infelizmente, era algo muito, muito feito lá. Aí você fala, por que a água desceu lá? Por que encheu de água aquele lugar? Irmãos, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter amor pelas pessoas, nós temos que ajudar, mas nós temos que entender que o ser humano, ele é responsável, muitas vezes, pelos problemas que ele está vivendo, como consequência dos seus próprios erros. Consequência dos seus próprios erros. Mas hoje, nós vivemos nesse ambiente, essas coisas existem, mas ninguém fala. A Globo não fala, ninguém fala. Por quê? Porque tem muita gente grande que está envolvido com esse tipo de prática, né? Mas nós temos que falar, nós temos que nos posicionar. Irmãos, eu não tenho medo de me posicionar. Eu sei que esse culto aqui é transmitido no YouTube, não tenho medo de me posicionar. Eu estou falando que quem pratica um tipo de culto que tira a vida de crianças inocentes e derrama sangue, isso é errado. Errado, errado, cruel e errado, 10 vezes errado. E nós precisamos nos posicionar, porque o nosso Deus não é um Deus que derrama o sangue dos outros, Ele derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Ele não é um Deus que diz mata, Ele é um Deus que diz eu morri por você, você não precisa derramar sangue de ninguém. O nosso Deus, Ele mandou o seu Filho em forma humana, e através do sangue dele, todos nós fomos salvos, libertos, regenerados, pelo poder do seu sangue derramado na cruz. Então nós temos um Deus que Ele não mata, e não nos ensina a matar, Ele nos ensina a morrer por amor a Ele. Então nós precisamos entender quem nós estamos servindo, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, né? Então hoje em dia, as pessoas vão numa igreja só para ouvir o que quer, e muitas vezes o que quer não vai mudar a sua vida. O que você quer ouvir não é o que você muitas vezes precisa ouvir, e às vezes você precisa se despertar mais. Estamos vivendo um tempo de tragédia, estamos vivendo um tempo de crise, né? Crise moral, uma crise moral profunda no mundo, irmãos. As pessoas estão perdendo a passos largos a visão, a percepção do que é certo, do que é errado, no aspecto moral. Não fique assustado se daqui a algum tempo surgir uma lei legalizando a relação sexual entre o ser humano e o seu animal de estimação. Talvez alguém fale assim, não pastor, jamais vai acontecer. Não duvide da maldade e da perversidade do coração do ser humano, e ninguém pode falar nada contra isso. Por quê? Porque estamos vivendo tempos de perdição, né? A humanidade está se perdendo, né? No meio de um entendimento errado de vida. Mas o Senhor nos chamou para ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de paz com Ele,
uma vida de amor sacrificial, uma vida de santidade, uma vida, irmãos, de justiça e paz. Essa vida você pode ter em Cristo. Em Cristo. Irmãos, servir a Deus é recordar o que Deus fez no passado, para renovar a disposição de servi-lo no presente. Quando Josué fala com o povo dizendo: olha o que Deus fez lá atrás, Ele nos libertou do Egito, Ele nos trouxe pelo deserto, Ele venceu os nossos inimigos, Ele nos deu salvação, proteção e vitória. E eu quero dizer para você, às vezes você precisa voltar lá na cruz, você precisa voltar lá na cruz e rever o que Deus fez por você lá. Sabe por que muitas vezes nós estamos ingratos, irmãos? Porque a gente não está indo lá na cruz e observando o que Jesus fez por nós. Você quer renovar a sua disposição de servir a Deus hoje? Volte no passado, volte para a cruz. Lembre que o Filho de Deus, Ele morreu por você, mas lá Ele te deu vitória, lá Ele te deu salvação, lá Ele te libertou da escravidão do pecado. Ele te deu a condição de chegar até hoje. Por quê? Porque tudo que precisava ser feito foi feito lá. Jesus disse: está consumado, está feito. Eu quero dizer para você nessa noite: a sua salvação está consumada, a sua vitória está consumada, o seu nome no livro da vida está consumado. Jesus fez isso. Volte lá para trás, lembre que Jesus é o seu Salvador, lembre que Ele morreu por você e ressuscitou por você. Está na hora de voltar atrás, irmãos. Não é ficar esperando o que Deus vai fazer para que eu possa servir, para que eu possa agradar, para que eu possa obedecer. É olhar para aquilo que Ele já fez. Aquilo que Ele já fez. O que Ele vai fazer é lucro. O que Deus te der de bênção hoje é apenas uma consequência do que Ele já te deu lá atrás. Ele já te deu a salvação. Então, alegre o teu coração. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim: quando ele estava diante do pecado, ele se arrepende diante de Deus, ele diz: Pai, torna a dar-me um espírito reto, cria em mim um coração puro, e me dá a alegria da salvação, e eis que eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e a tua salvação. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu preciso de novo que o Senhor renove em mim o espírito reto, preciso que o Senhor coloque em mim de novo um coração puro, eu preciso de novo que o Senhor renove em mim a alegria da salvação, porque muitas vezes, irmãos, está faltando em nós espírito reto, sim ou não? Às vezes está faltando em nós um coração puro, às vezes está faltando em nós a alegria da salvação. Não é a alegria da bênção financeira, não é a alegria da bênção material, é a alegria da salvação. Quem é alegre aí por ter salvação em Cristo? Aleluia. Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Foi Ele que conquistou essa salvação. Ele conquistou a salvação para cada um de nós. Aleluia. Servir a Deus, irmãos, servir a Deus é confessar a Cristo na terra, para que Ele possa nos confessar no céu. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10, 32. E 33. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, o que o Senhor Jesus diz? Também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Amém, olha aí. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O 33 diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. A minha pergunta é: quem quer ser confessado no céu por Jesus? É simples, confessa Jesus aqui na terra. Se você quer ser confessado no céu, você tem que confessar Jesus na terra. Confessar Jesus na terra é muito mais do que uma declaração verbal, onde você diz: eu sou de Jesus. Confessar a Jesus na terra tem muito mais a ver com exercício de atitudes práticas que revelam
o seu amor, a sua fé e a sua obediência ao Senhor. Tipo assim, quando você perdoa quem te feriu, quando você tem a oportunidade de perdoar ou não perdoar, e você perdoa, você está confessando a Jesus. Amém? Quando você tem a oportunidade de desobedecer a palavra ou de obedecer a palavra e você obedece, você está confessando a Jesus na terra. Quando você está lá no trânsito, alguém te dá uma fechada, e aí a pessoa fala cobras e lagartos para você assim, ó. E você ergue a mão e fala, Deus te abençoe, vai na paz. Você está confessando Jesus na terra. Agora quando você faz o mesmo, você está negando a Jesus. Você consegue entender isso? Então o negar e o confessar depende das nossas reações diante das situações onde nós somos tentados a fazer o bem ou a fazer o mal. Todas as vezes que você faz o bem, todas as vezes que você faz aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, você está confessando Jesus com seus atos, com as suas atitudes de justiça, de fidelidade, de retidão, de honestidade, de amor. Mas quando você tem a oportunidade de perdoar e não perdoa, quando você tem a oportunidade de abraçar e você critica, você fala mal do outro pelas costas, você está negando a Jesus. Então negar Jesus, confessar Jesus, depende de um posicionamento que nós tomamos em atitudes práticas, né? Então isso é posicionamento, irmãos. Eu vou me posicionar. Alguém me feriu, vou me posicionar. Vou guardar mágoa, vou guardar rancor, vou falar mal daquela pessoa ou vou perdoar? Quem falou perdoar? Muito bem. Isso é se posicionar. Então nós temos que nos posicionar em Deus. Essa pessoa me feriu, me machucou, mas eu vou perdoar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou perdoar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não queria muito não, mas como eu tenho compromisso com Deus, eu vou perdoar. Porque, irmãos, não é pelo que eu quero, não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. O crente não serve a Deus por sentimento, o crente serve a Deus por fé. Porque muitas vezes seu coração não quer, e mesmo não querendo, você tem que fazer. Mesmo não querendo, você tem que fazer. E quando você faz, Deus te honra, Deus te abençoa, Deus te diz, filho, você foi aprovado, filha, você foi aprovada, eu estou contigo, eu sou o Deus da sua casa, eu sou o Deus da sua vida, eu vou te abençoar. Por fim, irmãos, nós temos que nos posicionar por dois motivos. Porque o nosso posicionamento, ele influencia outras pessoas a se posicionar também. Tem uma frase que diz que quem cala, consente, mas quem fala, influencia. Quem cala, consente, mas quem age, influencia. Você quer ser influência ou você quer ser influenciado? Então, se você quer ser influência, você tem que se posicionar, né? Posicione-se, né? Então, um dos motivos é o seu posicionamento, ele ajuda outras pessoas a se posicionarem de forma correta. Se você não se posiciona, os outros também não se posicionam. E outro motivo é porque Deus é exaltado quando você se posiciona para fazer a vontade dele. Deus é glorificado na sua vida. Quem quer que Deus seja glorificado na sua vida? Então fique em pé nesse momento. Nós vamos orar, porque o relógio, ele não para, ele se posiciona, e o ponteiro dele já se posicionou aqui em 8h10 já, né? Então eu quero que você feche seus olhos. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos estar cantando um cântico, e no momento que estiver cantando esse cântico, você que tem alguma dificuldade, você que precisa colocar a sua vida diante do Senhor, um problema emocional, alguma coisa física, alguma situação da sua vida, algum problema familiar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você daqui mesmo.
Nós vamos estender a mão e vamos orar, vamos ministrar cura, vamos ministrar bênção na tua vida. Talvez você entrou aqui angustiado, angustiada, talvez você entrou aqui com um problema, mas eu quero dizer para você, você não precisa sair daqui assim. Você não precisa sair daqui com problema, você não precisa sair daqui angustiado, angustiada. Deus é poderoso para te abençoar aqui nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada,